Olá, pessoal, boa noite! Estamos começando mais um programa sobre cinema e hoje promete ser muito especial, muito especial. Um querido amigo, mestre cinéfilo, com quem eu falo há anos, mas nunca nos falamos pessoalmente. Estamos agora nos falando via internet, entendeu? E vai ser muito bacana. Lembrando, pessoal, que a gente tem sempre um convidado especial, toda terça-feira, 8 horas, aqui na TV Caeté. Semana que vem vai ter, depois daqui, hoje a gente vai ter uma manobra nova do nosso diretor, vamos ter um rodapé aqui, bem bacana, com vários convidados que irão passar aqui futuramente. E eu estou muito feliz hoje, porque ele é meu amigo, ele é corintiano, ele é cinéfilo, e eu vou fazer uma apresentaçãozinha, como eu sempre faço com todo o programa aqui, baseado no E aí, querido cinéfilo, que é aquele projeto super bacana que todos vocês conhecem, onde a gente já recebeu mais de 500 mensagens de cinéfilos do Brasil e de todo o planeta para a gente sempre responder aquelas perguntinhas bem bacanas sobre cinema. Então vou apresentar o nosso convidado baseado na mini biografia que eu ajeitei assim, baseado no que ele falou, bem bacana. Vamos lá. Cineasta, escritor, mestre de comunicações, publicitário, jornalista e crítico de cinema. Nosso convidado de hoje é uma verdadeira enciclopédia cinéfila. Maior especialista vivo em Mazarop, Celso Sabadin, a quem eu carinhosamente chamo de mestre cinéfilo, está sempre pelas redes sociais comentando sobre uma variedade enorme de filmes e sobre o Corinthians. Querido cinéfilo, que eu nunca pude conversar pessoalmente, mas eu tenho certeza que esse dia ainda chegará. Chocovid! Com vocês, meu querido amigo Celso Sabadin. Boa noite, mestre. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Rafael. Prazer muito grande estar aqui. Boa noite, pessoal da TV Caeté. Obrigado pelo convite de todos. Até 5 minutos atrás, eu não tinha certeza exatamente se o Rafael Camacho existia de verdade ou era apenas um virtual. Porque é que nem você falou mesmo, Rafael, a gente se encontra várias vezes no ambiente virtual e nunca tivemos nem essa aproximação, assim, nem que seja por câmera, por televisão, por internet, por enfim, qualquer dispositivo, qualquer aparato desse, e torcendo, sim, ou você vem para São Paulo, eu vou para o Rio, ou a gente se encontra em Queluz, alguma coisa assim, e a gente vai se ver pessoalmente, né? Porque senão também vai ficar muito no virtual. Prazer muito grande estar aqui com você hoje. Pô, show de bola, Celso. Olha, vamos falar muito de cinema, a gente vai falar muito com algumas dicas, falar de algumas situações do cinema. Vamos falar de Cinderela Baiana, que talvez seja o grande assunto esperado por todos. As pessoas estão me mandando mensagem desde que eu anunciei que você ia ser o convidado. Olha, tá uma loucura. O nosso diretor, Celso, de vez em quando ele vai mandar algumas mensagenzinhas, ele vai ficando fazendo uma triagem das perguntinhas, aí a gente vai conversando e vai também respondendo a galera. Então, no rodapé vai ficar aparecendo agora aqui. Ah, é que mudou. Agora está aparecendo os próximos convidados, que vocês aí que estão assistindo a gente, mas em cima disso depois vai aparecer as mensagens da galera, tá bom? Celso, para a gente começar o nosso programa de hoje, é uma pergunta um pouco comum, você já deve ter respondido algumas vezes, mas eu acho importante, principalmente para a galera que me segue lá, a galera está aprendendo muito sobre cinema, né? Eu percebi muito sobre isso. A galera está começando a assistir vários filmes, várias indicações, e aquele negócio que eu falo, você ser cinéfilo hoje em dia, não quer dizer que você precisa ver todos os filmes, né? Cinema é uma grande paixão, a gente não consegue ver tudo, né? Então, assim, eu queria saber, você, Celso Sabadin, no seu início, assim, como é que foi que pintou esse start? Poxa, vou ser crítico de cinema, eu vou trabalhar com isso, eu não sei como é que vai ser nesse audiovisual louco brasileiro. Me conta assim, um pouco da tua trajetória, porque eu acho que pode servir, Celso, de inspiração para muita gente que está em dúvida sobre o que quer fazer, ama cinema, mas não sabe se, poxa, se vai para esse lado. Conta um pouco da tua trajetória para a gente, Celso. Olha, Rafael, é aquilo que eu sempre falo. Quando você tem uma ideia e planeja com muito cuidado, com muito carinho, não dá certo mesmo. Realmente não funciona. Nada planejado dá certo. Foi tudo mais ou menos acontecendo. Na verdade, a minha primeira grande paixão é o jornalismo, né? Isso sempre foi, eu nem sei explicar por quê. É uma coisa que eu não sei explicar por quê, mas era uma coisa que eu estudava no Colégio Arquidiocesano, aqui em São Paulo, que é um colégio marista, né? Aquela coisa super reprimida, aquela coisa super
reprimida é a palavra, né? E pior ainda, eu estudava na época da ditadura, né? Então eu era estudante reprimido num colégio repressor. E qual que era a minha válvula de escape? Fazer um jornalzinho lá com o pessoal, né? Não era o jornal oficial do colégio, muito pelo contrário, era um jornal alternativo ao colégio. A gente denunciava as coisas que achava que estava errado. Eu quase fui expulso do Arquidiocesano por causa disso, né? Quando acabou o que a gente chamava de terceiro colegial, né, naquela fase, vem aquela coisa, né? Puxa vida, eu quero fazer, vamos fazer uma faculdade, mas vamos fazer de quê? Eu pensei em fazer cinema, né? Mas veja bem, garotão, anos 70, classe média, assim, zona leste barra central de São Paulo, era um sonho muito difícil, muito impossível você fazer cinema naquela época. Não preciso nem lembrar, não existia o digital, né? Era tudo película mesmo. O cinema, para mim, na minha visão, talvez eu estivesse errado naquele momento, mas na minha visão era um sonho muito distante. E tinha essa paixão pelo jornalismo, né? E aí eu fui tateando. Primeiro eu acabei fazendo o curso de publicidade, né? Depois que eu terminei publicidade, que eu fui efetivamente para o jornalismo, mas sempre com aquela coisa do cinema, né? E por que cinema? Também não tem um porquê. Era por cinefilia mesmo, né? Que nem você fala, o cinéfilo é tudo. Era simplesmente por gostar de cinema. Aqui onde eu moro, onde é o mesmo bairro que eu morava quando eu era garoto, eu tinha 3 cinemas bem próximos que dava para ir a pé. E muitas vezes a pessoa não lembra, ou não percebe, ou não sabe que naquela época o cinema, proporcionalmente, era muito barato. O cinema no Brasil ele começou a ficar muito caro a partir de 1997, que foi quando entrou a Cinemark e mudou todo o panorama da exibição de cinema, né? Sim. Então era uma coisa barata, a gente ia muito, a gente assistia muitos filmes, a gente não tinha muito isso de, vamos ver que filme está passando. Não, vamos lá no cinema e a gente assiste o que estiver passando, porque é tão gostoso, é tão barato. Então, começou com a junção de duas paixões: a paixão pelo jornalismo e a paixão pelo cinema. Na impossibilidade de ser cineasta, eu acabei mesmo me tornando jornalista, especializado na área, e tudo muito Ah, autodidata, né, Rafael? Também não tinha, naquela época, você tinha a ECA, tinha pouquíssimas faculdades de cinema mesmo, né, em São Paulo e no sim. Brasil como um todo. E foi mais ou menos assim que comecei. Duas paixões que acho que paixão não se explica, né? Ela acontece. Juntei as duas e fui indo. Eu acho bacana você falar isso, porque eu também sinto um pouco disso, assim, na minha trajetória, assim, como é que eu entrei nesse mundo do cinema. Eu não sou crítico de cinema, eu trabalhei dentro do audiovisual de muitas formas diferentes. Gosto de escrever sobre os filmes, mas não como crítico. Até chamo de crítica, às vezes, alguns textos que eu faço. Até faço essa indelicadeza com vocês que estudaram, que, poxa, leram bastante e tudo mais. Mas eu sempre me senti muito sozinho, sabe, Celso, na minha vida como um todo. Eu sou assim, a minha juventude e tudo mais, eu ficava muito sozinho, assim. Falei, poxa, será que eu sou tão diferente de todo mundo, assim? Eu sempre gostei muito de esporte, de futebol, então tinha minha galera, jogava no futebol, eu quase fui profissional de futebol e tudo mais, mas, assim, o cinema, ele sempre me acompanhava, de todas as formas. Eu acho que um dia que eu fiz, assim, um estalo foi quando o pessoal me chamou para uma festa, assim, e tal. Aí eu fui ver a lista de Schindler que tava passando no SBT, sabe? Eu lembro disso até hoje. Eu falo assim, caramba, eu acho que é ali que a chave mais ou menos virou, assim. Às vezes eu conto essa história pro pessoal. E meu avô também, meu avô limpava banheiros no Banco do Brasil, cara. Ele era uma pessoa que tinha uma cultura gigante, mesmo sendo de origem humilde. E ele foi o primeiro a me mostrar os filmes maravilhosos, Ben-Hur. Ele adorava o The Shawshank Redemption, né? O Sonho de Liberdade. Aquelas coisas um pouco mais mainstream, até que foram mais badaladas, mas eu via no olhinho dele aquela coisa brilhando. Então, assim, a partir disso eu fui começando a falar caramba e tal. Mas meu pai nunca deixou eu fazer faculdade de cinema nem nada. Ele sempre falava, não, você tem que ser das exatas, você é bom com matemática. E realmente eu sou muito bom com matemática. E aí eu fiz economia, fiz informática, estudei em colégio de milionário, mesmo sendo pobre. Pobre não, mas classe média, né? E nesse colégio, nessa faculdade, que é a PUC, né, eu comecei a entender melhor que eu poderia ser formado ou me formar numa coisa e também trabalhar com outra, né?
E a partir dali abriu um pouco o meu mundo e eu também comecei a conhecer um pouco mais assim, o que é cinema, audiovisual brasileiro. E tomei um susto, Celso. Sabe como é que eu sou? Eu sou o cara que, assim, eu brigo mesmo, entendeu? Eu tento fazer o diferente, porque eu acho que quem trabalha com cinema tem que gostar de cinema, né? Cinema não é para vendedor de fralda, não é para vendedor de madeira. Então eu me assustei muito quando eu entrei. E eu acho que as coisas também começaram a dar certo para mim, assim, pelo menos eu me sinto super bem, durmo tranquilamente no meu travesseiro, por conta disso, de todas as brigas que eu travei, mas no sentido de querer ganhar e tudo mais. Mas é legal isso que você falou, porque eu também me sinto assim, veio do nada, assim, sabe? Falei, vambora, é cinema, entendeu? Vamos fazer a coisa acontecer. E é óbvio, a gente tem que sustentar a família, a gente tem que ganhar dinheiro, e a gente vai tentando com o nosso pai, com a nossa paixão, sempre aparece oportunidade. É o que eu falo, né? Com amor, com carinho, sendo honesto, tendo muitos amigos, né? As coisas andam e as coisas andam. Mas bacana pelo depoimento. Vamos agora, a gente tem alguns convidados que mandaram um vídeo para você perguntando algumas coisas. Esse primeiro vídeo é um vídeo de um cara que eu admiro bastante, eu acho que você conhece, é um crítico de cinema aqui do Rio, é um cara super, super gente boa, assim, mesmo não sendo ninguém nessa indústria, sempre me cumprimentou com todo carinho, sempre falou super bem do Joia, e é o nosso crítico de cinema querido, Carlos Alberto Matos. Bota o vídeo aí na tela, diretor. Meu querido Celso Sabadin, o negócio é o seguinte: você não acha que os cineastas brasileiros ficam muito empolgados com essa coisa de querer ter seus filmes indicados para o Oscar de filme estrangeiro? Isso não é uma prova do sucesso do colonialismo cultural americano? Eu acho isso uma bobagem. Aliás, o Nelson Pereira dos Santos foi o primeiro a denunciar isso, e o Glauber insistentemente. Mas não adianta, neguinho faz festinha, comemora, corre atrás, fica louco. Tem até cineasta de esquerda e independente faz cinema autoral que fica puto porque não foi escolhido. Eu, hein? Vê lá. Dê sua opinião. Abraço e beijo para todos. Calma, houve um erro, um pequeno errinho. Esse é o Bigode, que é uma pergunta sensacional que o Celso vai responder mais pra frente. O Bigode é um diretor de cinema que eu adoro. Ele é mega polêmico. Eu amo demais. Mas o Rafa, o Carlos Alberto Matos é o de óculos. O outro de óculos. Você consegue botar aí no ponto? Olá, meu caro Celso. Eu queria ouvir de você o que você acha que é a nossa responsabilidade como críticos em relação aos nossos textos, quanto a estimular a ida das pessoas às salas de cinema, agora nesse contexto da pandemia. Qual que eu respondo primeiro? Não, não, responde só do Carlos Alberto Matos, que depois a gente fala mais pra frente com o Bigode. Tá bom. Tá bom. Bom, Carlos Alberto Matos é um cara que mora aqui no meu coração. Só contar uma história rapidinha dele. Uma vez nós estávamos num festival de cinema em Petrolina, o festival Vale Curtas, do meu querido Chico Egídio, que mantém um festival de cinema lá em Petrolina, nas margens do Rio São Francisco, que é um festival maravilhoso. E eu fui passar o meu documentário lá, o Mazzaropi, né, no festival. E o Carlos Matos estava lá, ele se assina Carmatos, né? O Carmatos estava lá também, e ele é um cara especializado em documentário, faz um trabalho maravilhoso sobre documentário. E eu cheguei para ele e falei assim: pô, Carmatos, depois eu queria saber de você o que você achou do filme, mas eu queria saber como profissional, não como amigo mesmo, que tiver que me aponte os defeitos, que isso vai ser muito bom para mim e tudo mais. Rapaz, ele senta do meu lado, acaba o filme, ele escreveu um ensaio sobre o documentário. Ele fala: senta aqui, vem aqui do meu lado, vamos conversar. Aí ele me apontou tudo que ele gostou, tudo que ele não gostou. Foi uma aula, foi assim um carinho muito grande que eu nunca vou esquecer. Que ele não foi aquela coisa de, pô, valeu, beleza, tal, ficou bom, tal. Não, ele realmente fez uma análise do filme que, aliás, me foi muito útil. Em relação à pergunta dele, né, a nossa postura sobre os filmes na época da pandemia. Eu sei porque ele fez essa pergunta, porque eu acompanho o Carmatos também nas redes sociais e ele tomou uma atitude muito legal, muito digna e muito corajosa. Ele não está mais fazendo críticas de filmes que estreiam única e exclusivamente no cinema. Ele achou que isso é um incentivo ao não isolamento social,
né? Então, a partir daí, ele só faz críticas de filmes que estrearam e que estão estreando virtualmente. Se está estreando só no cinema, não. E eu só posso aplaudir essa postura do Carmatos. Eu vou ser sincero com você, eu ainda não tive essa coragem de assumir essa atitude, mas eu acho que ele está certíssimo. Porque o crítico de cinema, ele não é apenas um crítico de cinema, ele é um profissional inserido no jornalismo e é um profissional inserido na sua sociedade. Então, não existe essa coisa de se eximir, sabe? Não, isso não é comigo, isso não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade aqui é só falar de cinema. Isso não existe. É a mesma coisa que às vezes eu vejo alguém falando assim: não, eu falo de cinema, não falo de política. Não tem como, não tem como. Levantar de manhã para trabalhar já é um ato político, né? Imagina então falar de cinema, né? Então eu sou super a favor dessa postura do Carmatos e elogio essa postura. E eu acho que ele tem toda a razão. Não é o momento da gente ir ao cinema agora. Vamos esperar, a vacina está chegando. Com a agilidade que nós temos no governo federal, eu acredito que entre 100 e 150 anos todos nós estaremos vacinados, né? Porque não é o momento de ir ao cinema, e ele está certíssimo nessa postura que eu elogio demais. O Carlinhos, ele é um cara muito, assim, olha, ele muda até opiniões dos outros, eu já vi muito disso, porque ele é um cara que muita gente respeita aqui, ele é um cara, como eu falei aqui, muito querido, olha, ele cumprimenta todo mundo, desde o crítico mais famoso, que aqui no caso do Rio é do Globo, né, quando frequentam as cabines, até o pessoal que está criando o blog agora, ele é um amor de pessoa, um amor de pessoa. E eu também sempre acompanho ele lá, ô Celso, sempre acompanho ele lá. E eu acho que também ele está correto, né? Você sabe também a minha opinião, eu já coloquei isso, já sofri bastante, principalmente porque eu trabalhei dentro do setor, né, de exibição, então, assim, já discuti bastante com um monte de gente, mas, assim, é o que eu falo, opiniões são opiniões, eu respeito quem não pensa assim, mas, assim, acredito que é muito difícil mudar a minha opinião em relação a isso. Eu não vou no cinema há muito tempo também, tô morrendo de saudade, como acho que todo mundo que não frequenta cinema há muito tempo, e acredito que a maioria das pessoas não estão indo, né? Mas é óbvio, como você falou, quando chegar a vacina, que todo mundo vá, e que aí tem a grande boom, as salas de cinemas vão ter um boom, tenho certeza. Todo mundo, depois que tomar as 2 doses da vacina, vai estar todo mundo bem, e aí os cinemas vão decolar. E até alguns lançamentos grandes, né? Por exemplo, eu queria ver um Nolan no cinema, o Tenet, né? Era o meu sonho ver o próximo filme do Nolan no cinema. Tomara que as distribuidoras tenham um pouco também de atenção nisso e voltem com alguns filmes, né? Que a gente acha que é legal ver na tela grande e tudo mais. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Mas, pô, um grande abraço pro Carlinhos aí. Que bom que o Celso conhece ele. E, pô, foi super bacana essa mensagem. Ele foi super solícito. Ele, assim que eu mandei a mensagem, falou: claro que mando, Rafa. Aí mandou logo em seguida. Pô, muito obrigado, Carlinhos, pela participação. Produção, pode botar um monte de mensagem aí na tela para eu dar um oi aí pro pessoal, que eu vi que um monte de gente mandou, mas eu estava concentrado aqui conversando com o meu amigo Celso Sabadinho. Olha, temos o Vertente do Cinema. Celso é o Fabrício Duque, crítico de cinema aqui do Rio, que ele frequenta os festivais do Brasil e do mundo todo. Ele faz especial sobre todo mundo. Esse cara escreve de 5 em 5 minutos. É um dos meus grandes amigos. E quantas vezes já andei com ele lá na rampa da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, até perto de onde eu estou, aqui bem do lado. Ele está falando: Celso, ser crítico cinéfilo hoje em dia está mais difícil? É pior que antes? Se você concorda, o que mudou? Muito boa, muito oportuna essa pergunta do Fabrício. E dá para entender, né? O crítico cinéfilo e o cinéfilo crítico. Eu acho o seguinte, Fabrício e Rafael, e todo mundo, eu acho o seguinte: não devemos dissociar as nossas paixões pessoais do trabalho profissional de escrever a crítica, né? Não pode ser dissociado totalmente, mas também não pode ser uma coisa absolutamente misturada, como acontece muitas vezes, a gente presencia isso, por exemplo, em cabines de filmes de super-herói, né? Então você vai lá como jornalista, como crítico, como estudioso, como pesquisador, sei lá, você vai ver um filme de super-herói. Tudo bem o cara adorar filme de super-herói, faz parte.
Agora, levantar e aplaudir já é um pouco demais, né? Fazer uhul no meio da sessão porque gosta, eu acho que já é até a questão do ethos da profissão, né? Você tem que ter um certo distanciamento. Eu quero deixar isso muito claro. Ter um distanciamento profissional e crítico em relação aos filmes que você gosta não significa você fazer uma crítica fria. Não significa você deixar de lado a sua opinião, mesmo porque a crítica é opinião, né? Mas não significa você deixar de lado a sua paixão. Agora, é preciso ter discernimento, é preciso ter bom senso. Eu sei que muita gente discorda, mas crítico de cinema também é uma pessoa, né? Também é um ser humano, crítico de cinema, apesar de muitas vezes não parecer. Então, se a gente deixa de lado essa questão humanística, você acaba fazendo uma crítica fria, uma crítica técnica. Agora, por outro lado, você precisa ter um bom senso, um discernimento muito grande, porque eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você está, sei lá, você está com um problema com o seu pai, tá? Aí você vai no cinema e é justamente um filme sobre problemas com pai e filho. Aí você chora, se desespera, etc, etc, etc. Legal, chora mesmo, se desespera mesmo. Mas na hora de sentar e escrever, você tem que pensar: esse filme me pegou porque eu estou com um problema com meu pai? Ou esse filme me pegou porque o filme realmente é bom? E aí eu vou fazer uma análise cinematográfica, audiovisual desse filme. Então, eu acho o seguinte: é preciso ter um discernimento, mas sem deixar que esse discernimento te transforme num crítico absolutamente técnico, sem paixão, sem emoção, porque sem emoção não dá para ser crítico de cinema. Eu acho muito legal essa pergunta do Fabrício, e até o pessoal tá mandando mensagem aqui também, ó, Tuna do Eck, ó, querida Tuna, Carlinhos, Alisson, Celcinho, tô me sentindo numa cabine. É verdade, né? Tá parecendo a cabine paulista. Quem mais tá falando? Ó, HFR Filmes. Boa noite, mestre Celso. É o Henrique da ELCV, sobre a pandemia e cinema. O que você acha da imposição do Nolan estrear o filme dele no cinema? A gente quase entrou nesse assunto. Eu acho que é legal, Celso, dar um pitaco nisso aí. O que você acha aí dessa estreia do Tenet, Warner, Nolan? O que você achou? Eu acho que se ele impõe a estreia dele no cinema, é um direito dele. Ele pode impor essa estreia no cinema, mas ele não pode impor quando, né? Eu acho que deveria ser uma coisa assim, né? Eu quero porque quero que meu filme vá para o cinema. Você quer? Então, beleza, pega a fila aí, o dia que a pandemia acabar, seu filme entra no cinema. Foi um pouco irresponsável essa imposição, né? Eu também não sei, eu não acompanhei até que ponto essa imposição foi uma coisa dele mesmo, ou da produtora, da distribuidora, tal. Não acompanhei exatamente de perto. Mas é uma imposição, sem dúvida nenhuma, irresponsável. Pode impor, mas deixa o tempo dizer quando. Eu também achei. E assim, eu achei muito, assim, quando eu vi que ia entrar o filme, eu falei, poxa, gente, ainda tá cedo, né? Vamos esperar mais um pouco, ainda mais um lançamento tão aguardado, né? Poxa, vamos esperar, né? Mas não adianta, assim, não adianta. Quando eu comecei a ver, eu falei, ih, vai entrar. Eu não vi ainda. Mas falaram que o filme é terrível, né? É uma das piores coisas que o Nolan fez. Eu não gostei nada, e olha que eu gosto do Nolan, né? Não sou anti-Nolan, não gosto do trabalho do Nolan, mas desse aí não gostei nada mesmo. Eu vi muita coisa, assim, quando eu não vi o filme, eu só leio alguns trechos assim, né? Que às vezes o pessoal solta um spoiler, né, Celso? É brabo nessas horas. Mas como eu leio muita gente na internet, eu vi lá pelo menos o primeiro parágrafo, assim, a galera já, quando começa a usar aqueles termos que você tem que até às vezes no dicionário para ver o que é aquela palavra, é que o negócio não foi bom. Já percebi isso nos textos da galera. E eu sou um cara que lê todo mundo, sabe, Celso? Depois a gente até vai entrar nesse assunto, sobre essa questão da galera que tá vindo jovem, com uma nova linguagem, né, que tem o vídeo e tudo mais. Eu tento dar chance para todo mundo, sabe? Eu tento me encontrar também nessa miscelânea de vídeos e textos, né? Mas eu confesso que eu sou da velha guarda. Eu gosto de ver as letrinhas assim, sabe? Aquelas letrinhas pipocando na tela, assim, sabe? Para eu poder ler com calma. E é bacana. Produção, pode botar mais mensagem aí, ó. A Tuna mandou um beijo aí. Querida Tuna, um amor de pessoa. Você conhece a Tuna, né, Celso? Muito. A Tuna mora no coração aqui. A Tuna
Demais, demais. Ela é um amor. Mandar um coraçãozinho, ó. Coraçãozinho. Eu peguei um avião para ir ver Tuna no teatro. Eu e minha esposa fomos ver. Foi lá em Pinheiros, aí em Pinheiros. Ver Tuna, a Tartaruga de Darwin. Lembro até hoje. Ó, o Alisson Oliveira tá fazendo uma pergunta pra gente. O Alisson Oliveira, crítico de cinema, super querido, do CineWeb. Celso, podia falar das características didáticas do Cinderela Baiana? Calma que a gente vai chegar no Cinderela Baiana. O Alisson é que nem eu, é um grande estudioso sobre esse artefato cinematográfico brasileiro chamado Cinderela Baiana. É uma relíquia, é um tesouro que nós temos e que, por incrível que pareça, até o Iaí, querido cinéfilo, está me mostrando isso, pouca gente conhece, mas a partir do Iaí, querido cinéfilo, muita gente está indo para o YouTube conhecer, porque no YouTube tem algumas partes do filme, e é óbvio, as pessoas entram em delírio. Uma coisa maravilhosa, né? Todo tipo de emoção. Ó, o Gigio Wagner, boa noite, tá dando boa noite. Ó, boa noite aí para você. Tem mais mensagem aí, produção? Boa noite, tem mais Gigio. oi? Pode botar os oi todos aí. Pode mandar as mensagens todas aí na tela. Que a gente já vai passar para o próximo assunto aqui, ó. Vamos ver aqui qual é o próximo assunto. Ah, um assunto que eu adoro. Ó, Clarissa Kushner também, que já esteve aqui presente no programa. Um beijo, Clarissa, querida. Falou que ia acompanhar aqui o nosso querido Celso. Ó, Milene Monteiro Lourenço. Mestre Sabadim, você é minha referência cinematográfica. Boa noite a todos. Aí, ó, sua fã, Celso. Que legal esse pessoal todo aí. Tem alunos meus da ILCV, da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, que eu também dou aula lá. O Alisson, acho que a gente se encontrou na cabine do Encoraçado Potemkin, quando foi lançado, em 1925. O pessoal aí da nova, a Tuna, querida do coração. Isso aqui tá virando um bate-papo mesmo dos mais amigáveis, muito legal. Já vi o de aulas também, o de aulas Ulisses, que passou por aí, o Didio, o Henrique. Muito legal ter todos vocês aqui, gente. E tem muita gente que mandou mensagem falando que não ia conseguir ver ao vivo, que às vezes vai ver uma parte, ou depois vai ver também no YouTube. Não tem problema, pessoal. Lembrando que aqui a entrevista vai ficar gravada lá no YouTube da TV Caeté. Depois a gente vai compartilhar ela na íntegra para todos vocês. Celso, vamos passar para um próximo assunto, que eu acho que é um assunto bem bacana, eu queria saber a sua opinião. É o seguinte, há muito ego nesse nosso audiovisual brasileiro, né? Não só de alguns artistas do salto alto, né? Diretores que se acham Bergman, Fincher, Sokurov. Alguns nem sabem quem são esses que a gente está citando aqui agora. Críticos de cinema, assessores, distribuidoras, exibidores. Tem que ter muito amor, mas também tem que ter muita paciência para trabalhar de alguma forma com o cinema no Brasil, Celso. Para driblar essa questão do ego. O que você acha sobre isso? Rafael, eu acho assim, muita gente fala, é difícil fazer cinema no Brasil, né? É difícil fazer jornalismo no Brasil, é difícil fazer crítica de cinema no Brasil. Mas o que é fácil fazer no Brasil, né? Profissionalmente falando, quando você quer ser um bom profissional, o que é fácil fazer no Brasil? Ser um político ladrão é fácil? Também não deve ser, né? Também não deve ser qualquer político que chega lá e fala, nada é fácil. Então, isso eu falo para todo jovem que está assim, querendo fazer vestibular, para o que vai fazer, o que não vai fazer. Eu sempre falo a mesma coisa. Tudo vai ser difícil, sabe? Facilzão, assim, vai lá, você vai começar ganhando bem e tal. Isso não existe, né? Tudo vai ser difícil. Se vai ser difícil, escolhe uma coisa que te dá prazer. Se vai ser difícil mesmo, escolhe uma coisa que te dê tesão. Porque tem uma frase atribuída ao Roberto Rossellini, eu não sei se é verdade, né? Porque essas frases de a gente nunca sabe o que é verdade ou não, mas enfim, é uma frase atribuída ao Roberto Rossellini, que ele fala assim, é melhor a gente fazer o que gosta, porque senão vai acabar todo mundo trabalhando. E é bem isso mesmo, né? Porque, veja bem, às vezes em algum trampo, por exemplo, quando eu trabalhava na TV Bandeirantes, né, que começava tudo muito cedo lá, né, fazia um programa matinal, e às vezes você pega, né, um colega de trabalho assim, com sono, de saco cheio, tal, querendo empurrar o serviço com a barriga,
Eu falava, como diz os paulistas, né, mano? Já levantei cedo, já tomei banho, já tomei café, já peguei trânsito. Agora que eu estou aqui, eu vou trabalhar. E isso, o que move é a paixão. Porque quando você tem paixão pelo que faz, você não está trabalhando, você está produzindo. É isso que eu acho que é a grande diferença. Você está produzindo, você está criando, você está feliz. Então, é basicamente isso. Tem problema de ego? Tem. Onde não vai ter? Tem problema de gente chata, de gente penteira, de gente incompetente? Tem, claro que tem. Aonde não vai ter? Me conte qual o ramo da atividade humana que não existe problema de ego, que não existe problema de incompetência, que não existe problema de preguiça, né? Então, vamos encarar tudo isso? Vamos. Então, escolhe uma profissão que te dê prazer, cara, senão não vai rolar. É verdade. Concordo com tudo que você falou, mestre. Concordo com tudo que você falou. Mas, a arte, Celso, para mim, ela me transformou como pessoa, sabe? Me transformou mesmo como pessoa. Assistir filmes toda hora me transformou muito como pessoa. Não que eu tivesse amizades nocivas, longe disso. Meus amigos são ótimos, super do bem. Mas eu acho que eu tive uma educação muito rígida, meu pai, sabe? Uma coisa muito rígida, parece quartel e tudo mais. Então, assim, quando eu comecei a gostar de cinema e tudo mais, foi um grande conflito familiar louco. E eu acho que a arte, ela meio que me blindou dessas coisas todas. Mas quando você entra com tanto amor dentro de uma profissão, né? Tentar achar o seu lugar dentro desse audiovisual louco, e você começa a perceber esses egos e tudo mais, eu confesso que às vezes invoca meu lado, sabe? Brigão de antigamente, de jiu-jiteiro, sabe? Aquela coisa assim, meio, sabe? Porque quando a gente mexe com o nosso amor, né? Com o que a gente ama, eu sou taurino, né? Aquele negócio, cara calminho e tal, mas não mexe não mexe no meu negócio ali que vai ficar complicado. Então, assim, eu me sinto às vezes um pouco. Eu tô amadurecendo, né? Tô amadurecendo, brigando um pouco menos. Mas, assim, é complicado. Às vezes dói meu coração quando eu vejo algumas coisas, assim, sabe? E às vezes eu vou pra luta. Mas é normal isso, acho que qualquer ser humano. Vamos Você ver luta, mais perguntas aí, ó. Rafael, você luta Oi? jiu-jitsu? Você luta Já lutei jiu-jitsu? jiu-jitsu. Já Nossa, lutei jiu-jitsu, já lutei judô. imagino você e o Cavi Borges, então. Pô, o Cavi, cara, o Cavi, ele ia para as Olimpíadas, Celso. É que ele Sim. machucou o joelho de uma forma que ele quase não andou, você sabia disso? Ele ia ficar sem Sim. andar. Ele machucou de uma forma. Ele ganhava do Flávio Canto, pô. Esse Cavi era sinistro. Cavi era sinistro. Cavi é um amor de pessoa. Um beijo pro querido Cavi. Nosso segundo primeiro entrevistado aqui do programa. Foi bem legal. Vamos mais pergunta aí? Quem mais está fazendo pergunta? Deixa eu ver. Vertente do cinema de novo, Fabrício. Celso, então qual o motivo de continuarmos no Brasil, Risos? Nós já aceitamos o difícil como regra nível? Fabrício, perguntas. eu só posso responder por mim, né? O motivo de eu continuar no Brasil é falta de dinheiro. Simplesmente isso. Eu não tenho condições financeiras hoje de sair do Brasil e tentar uma carreira internacional a partir de agora. Se eu pudesse, mas eu sairia mesmo. Eu tenho 2 filhos adolescentes que eu já falei para eles, vocês estão estudando, estudem o que vocês quiserem e tal, mas foco, sair daqui, porque aqui não, vocês estão ligados em coisas assim mais artísticas, mais produtivas, mas aqui, infelizmente, não dá certo, não está dando, já deu certo, né? E a gente viu no que deu ter dado certo, né? Então, eu não sei dizer quanto as outras pessoas, mas eu só não saio por falta de condição financeira mesmo. A Tuna do EC está fazendo uma pergunta, nossa querida Tuna. Querido Celso, o que você acha da polêmica sobre o filme Roma, produzido pela Netflix? Acabou abrindo portas para filmes excelentes que se não fosse o streaming seriam ignorados? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas já podemos falar um pouco sobre isso. Depois a gente vai falar também, tem uma outra pergunta do Encoraçado Potequim, mas responde essa aí, Celso. Tá, eu acho que é inevitável, né? O streaming é simplesmente inevitável, ele é uma evolução técnica de tudo, né? O que aconteceu. A gente, estudando a história do cinema, a gente percebe que a cada evolução técnica tem uma gritaria
né, que depois, com o tempo, acaba sendo absorvida pelo próprio filme, pelo próprio mercado. Quer dizer, eu não vejo problema nenhum do Roma ter sido lançado pela Netflix e ter concorrido aos Oscars, a prêmios. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma interação e uma integração entre os veículos, né? Cada vez mais eu acho que a gente vai falar menos em cinema, menos em plataforma, menos em DVD, com certeza, e mais em filme, né? Cada vez mais é o produto filme, independente de onde ele esteja sendo exibido. Acho que é meio que inevitável esse processo todo. Show de bola. O pessoal já está começando a perguntar aí sobre Mank. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses filmes aí, um pouquinho desses filmes todos aí, que são os filmes já badalados já aí pro Oscar. Nosso querido, meu amigo Gary Oldman, grande amigo Gary Oldman. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns filmes desses. Produção, bota o vídeo aí. Celso, esse próximo vídeo é de uma crítica de cinema aqui do Rio de Janeiro, que eu gosto bastante. O nome dela é Ale Schoenig. Eu não sei pronunciar direito o sobrenome dela, mas eu acredito que seja Schoenig. Ela tem um site chamado Rota Cult e ela vem com uma pergunta bem bacana para você. Bota na tela, produção, por favor. Oi, Rafael. Oi, Celso. Queria saber de vocês qual é a importância do streaming e dos podcasts de cinema para a formação não só de cinéfilos, mas também de cineastas, dos novos cineastas. Oi, Ale. A gente falou um pouco colega... do streaming. Conhece ali? Conhece ali? Só pelo Facebook, só virtualmente, que nem você, mais ou menos. Mais ou menos isso, né? A gente meio que já entrou nesse assunto. Eu acho que o streaming é simplesmente irreversível, não vejo problema nenhum. Não sou purista a ponto de achar que filme é só no cinema. A exceção de 2001, Odisseia no Espaço, né? Esse é só no cinema, devia ser proibido de passar em qualquer... Tirando 2001, que é uma paixão pessoal, não sou purista, não acho. Claro que o filme sempre vai ganhar mais no cinema, mas não vejo isso como uma obrigatoriedade. E acho bem importante a função do streaming, Lê, porque ele populariza, né? Ele democratiza o filme. A gente estava falando aqui há pouco tempo atrás como o ingresso ao cinema de 1997 para cá passou a ser muito caro. Houve todo esse processo de gentrificação, né, do cinema, que é a mesma coisa que aconteceu com os estádios de futebol. Deixar a coisa cara para tirar o povo de dentro e botar dentro não consumidores, né? Eles buscam consumidores. Né? Então isso acontece muito. O streaming ele acaba democratizando, né? Porque através do streaming você tem mais opções de filmes a preços mais acessíveis, e eu só lamento um pouco, mas eu acho que isso também é uma questão passageira, eu só lamento um pouco que o streaming ele esteja, na minha forma de ver, muito preocupado em atender apenas o gosto médio da população, né? Então eu tenho tomado contato assim com algumas produções já feitas pelo streaming, leia-se Netflix, produções originais para Netflix, que você percebe nitidamente que a linguagem cinematográfica ela está caindo de nível. Pegando até o exemplo do Roma, né, que a Tuna lembrou muito bem, veja que diferença, a qualidade do Roma, como era maior, o Roma tem o quê? 2 anos, né, uma coisa assim, como agora você tem toda uma linha de filmes que é quase um rótulo Netflix, que é aquela coisa, vamos fazer mais ou menos igualzinho, as pessoas já sabem como é que é, então começa a virar uma fórmula. Mas eu quero crer que isso seja passageiro. Da mesma forma, você tem a plataforma que é o MUBI, que é um negócio já bem mais cult, já é bem mais para quem está buscando uma experiência cinematográfica diferenciada. Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho positivo, porque democratiza, populariza e você tem a possibilidade de multiplicar o conhecimento cinematográfico. Você tem a possibilidade de multiplicar esse repertório. Nós que frequentamos cabine, a gente vê muito filme, recebemos os links das distribuidoras, a gente tem um acesso muito fácil. E para quem não tem? Como é que o cara vai ver um filme por semana ao preço que está?
Através do streaming, ele pode ver vários filmes por semana e pode formando seu repertório. Acho bem interessante. O mesmo vale para o podcast, que nem ela me perguntou. Show. A Tuna tá aí falando, excelentes considerações, Celcinho. A Tuna é um amor, né? Ela sempre carinhosa com todos nós, né? Um outro super beijo para você, Tuna. Celso, antes da gente responder mais perguntas da galera, vamos passar aqui para um próximo assunto, que é mais ou menos o que a gente estava falando um pouco acima sobre a questão do ego, mas talvez numa outra visão. Vamos lá. Celso, na minha opinião, o universo audiovisual brasileiro ele é muito desunido, tá? As escalas desunido, né? O que é feito aqui é uma coisa, no Sudeste como um todo, no Nordeste é uma outra coisa, e há uma desunião danada, há uma panelinha danada. Eu não sei se você concorda com isso que eu estou falando, mas assim, para enfrentar o caos que está sendo essa pandemia para os cinemas, além da terrível falta de apoio governamental com a cultura em geral, o que é preciso fazer assim dentro dessa desunião? Como é que as pessoas poderiam se conectar melhor? Eu acho tudo muito confuso do jeito que está, sabe? Eu acredito que se tivesse uma união, as coisas andariam, assim, pelo menos mais fortes, né? Mais blindadas. O que você pode falar um pouco dessa visão dessa questão da desunião no cinema? É difícil, né? Porque essa desunião, ela é um traço cultural brasileiro. Não é... Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas não é especificamente do audiovisual. Ele é um traço cultural brasileiro. Uma frase atribuída ao Tom Jobim, eu de novo com as frases atribuídas, mas vamos lá. O Tom Jobim dizia que a coisa que o brasileiro mais detesta ver é outro brasileiro ganhando dinheiro. E que ele sofreu muito preconceito por ter feito uma carreira de sucesso no exterior, né? Então, essa desunião, eu acho utópico a gente tentar acabar com ela, porque ela é muito arraigada, ela é estrutural dentro do Brasil. E não é apenas uma questão geográfica. Sim, existe o fator geográfico, que nem você falou, né? O pessoal do Nordeste mais distanciado do Sul, do Sudeste, assim, mas mais do que uma questão geográfica, é uma questão social. Quem acaba se unindo são os grandes produtores, em detrimento aos pequenos produtores, aos produtores mais independentes, independente da região que eles estejam, né? Por exemplo, eu consigo ver uma aproximação maior entre, sei lá, o pessoal da Filmes do Caixote de São Paulo com a Filmes de Plástico de Minas Gerais, com a turma de Pernambuco. Eu consigo ver uma aproximação assim, ainda que geograficamente separados, ideologicamente próximos. Mas eu não consigo ver um Gulani ajudando eles, entende? Eu não consigo ver um Barreto ajudando eles. Então, acho que essa desunião que você fala, e que é muito real mesmo, ela está mais no campo social do que no campo geográfico. Por exemplo, uma coisa que deveria ter unido todos nós é a questão da Cinemateca, né? Nada é tão importante e tão aglutinador como para todo mundo, seja o pequeno curta-metragista ao grande produtor, do que a Cinemateca que está sob ataque. O que nós fizemos? Demos um abraço na Cinemateca, né? O que dava para fazer em tempo de pandemia e tal, mas é muito pouco, muito pouco. É complexo, né? Sim, eu fico pensando e tal. Tudo bem que eu também posso ter o pensamento um pouco viciado em relação às pessoas que eu já conheci e tal, que eu falo assim, isso não tem jeito, não adianta, tá na alta linha do comando, isso não vai mudar. Mas eu espero que algum dia haja uma união mais forte, né? E que as coisas andem mais blindadas, né? Eu acho que em alguns lugares do mundo as coisas são mais blindadas, né? Contra qualquer tipo de maluco que possa assumir o governo, Secretaria de Cultura ou qualquer coisa parecida com isso. Né? Vamos torcer sempre e seguir lutando, obviamente, né? Celso, vamos então aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais pergunta, produção? Produção, pode botar mais algumas perguntas aí na tela. Deixa eu ver aqui. A Tuna está falando, não esqueça de citar cenas emblemáticas que te marcaram, como, por exemplo, a escadaria de Potequim, o Rosebud, do Cidadão Kane e outras. Daqui a pouco o Celso vai falar mais de filmes, principalmente na Rodada de Fogo. Rodada de Fogo está sensacional, Celso.
eu me caguei de rir durante horas fazendo a rodada de fogo. Vai ser sensacional. Tem até vinheta nova. Vai ser maravilhoso. Uma coisa maravilhosa. Só essa mente brilhante para criar aquelas perguntas. Somente essa mente brilhante. Não existe outra. Original, total. Tem mais pergunta aí, produção? Eu vi o pessoal falando sobre Mank aí. Cadê? Ó, o HFR Filmes. Celso, o que você achou do Mank? Vamos falar um pouco sobre o Mank. O que você achou do Mank? Ô, Celso, você já chegou a ver o Mank? Vi e infelizmente eu não gostei. Veja bem, eu tenho um problema muito sério. Talvez o problema seja mais meu do que do filme, quando os filmes se apoiam excessivamente na linguagem verbal para passar a sua mensagem. Então, o Mank, por exemplo, ele tem cenas que são tão verbais, que tem uma hora que você fala, cara, por que você não escreveu um livro, né, sobre o Mank? Seria muito mais interessante. Tem um colega meu, cineasta da Paraíba, o Marcos Vilar, que é um cara muito divertido. Uma vez a gente estava num festival, se não me engano, um festival de Fortaleza. E a gente estava vendo um filme que era assim, extremamente verbal. Falado, e não tinha um desenvolvimento mais visual. O Marcos Vilar olha para mim e fala assim, esse filme é bom para passar no rádio, não é não? E eu achei isso genial, porque são filmes para passar no rádio, são filmes que estão sendo verbalizados. Eu achei o Mank muito assim. Então, ele acaba tirando a gente daquele universo cinematográfico maravilhoso que foi, ou a gente imagina que foi, a década de 40 nos Estados Unidos, né? A gente tem aquela aura, né? Aquele glamour do que aquilo poderia ter sido. O filme acaba derrubando isso, porque, puxa, um filme sobre cinema, uma linguagem de cinema tão fraca e com uma história magnífica, né? A história é sensacional. Aliás, as histórias de Hollywood dos anos 40 e 50 também são sensacionais. Eu prefiro 1000 vezes assistir o Trumbo, né? Trumbo, né? Como falam também, que é mais ou menos sobre o mesmo período e é muito mais cinema do que o Mank. Maravilhoso. Maravilhoso. É com o Bryan Cranston, né? O Bryan Cranston. Exatamente. Assim, eu não discordo muito, mas eu acho que, até pra galera que tá assistindo na Netflix, né, o filme foi lançado na Netflix e tudo mais, eu acho que pelo menos essa questão do recorde, de uma Hollywood e tudo mais antigo, isso pode incentivar a galera a buscar referências e tudo mais. Eu acho que se a galera assistir um pouco nessa linha, sem pensar um pouco, assim, muito por dentro dessa questão da verbalidade ou qualquer coisa parecida com isso, eu acho que pode ser bacana da galera querer, assim, criar aquela pulguinha do conhecimento, sabe, do despertar uma curiosidade, porque eu acredito que muito essa nova juventude, ou essa nova geração, eu não tenho nenhuma base de estudo para falar isso, é mais por conta das pessoas que eu conheço e que eu vejo e tudo mais. Eu acredito muito que as pessoas estão tendo muitas, assim, referências soltas e aquelas que têm mais curiosidade vão acessar um Google para buscar, né? Quem foi o Orson Welles? Quem foi, entendeu? O Mank? E eu acredito que o filme, pelo menos nesse sentido, joga uma isca boa pra galera ir buscando, assim, sabe? Mas, principalmente lançado na Netflix e tudo mais. Mas ele é bem assim, também concordo com você com essa questão da verbalidade e tudo mais. O Fabrício até colocou aqui nos comentários que é o pior filme do mundo. O Fabrício, o Celso, e eu gosto muito do Fabrício. O Fabrício, ele veio aqui pro programa com uma camisa do Truffaut e só falou de Godard. Ele é uma pessoa assim, tipo... Ele fala de todo mundo, entendeu? Ele é um cara assim espetacular. Meu grande amigo Fabrício Duque, vou mandar um super beijo agora. Produção, agora, depois a gente responde mais perguntas. Vamos agora botar o vídeo do Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, agora sim, aquela pergunta maravilhosa de Bigode, o homem polêmico do audiovisual brasileiro. Pode botar na tela, por favor. Meu querido Celso Sabadin, o negócio é o seguinte, você não acha que os cineastas brasileiros ficam muito empolgados com essa coisa de querer ter seus filmes indicados para o Oscar de filme estrangeiro? Isso não é uma prova do sucesso do colonialismo cultural americano? Eu acho isso uma bobagem. Aliás, o Nelson Pereira dos Santos foi o primeiro a denunciar isso, e o Glauber insistentemente. Mas não adianta, neguinho faz festinha, comemora, corre atrás, fica louco. Tem até cineasta de esquerda e independente que faz cinema autoral que fica puto porque não foi escolhido. Vê lá.
Dê sua opinião. Abraço e beijo para todos. Gente, eu adoro o Bigode. Sinto muita falta dele porque eu só encontrava com o Bigode em festivais, né? Principalmente o Festival Tiradentes, que ele sempre dá oficina lá, outros festivais, e agora com pandemia faz tempo que a gente só se comunica através da internet. E eu gosto muito do Bigode por causa disso também, né? Você vê que ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo já responde, também isso é fantástico, ótimo. E eu concordo, veja bem, eu concordo com o Bigode, concordo, que quer ter o seu filme indicado para o Oscar. São duas coisas diferentes. Artisticamente falando, cinematograficamente falando, a gente não deve nada para o Oscar. O Oscar é um prêmio extremamente careta, conservador, que premia um cinemão clássico completamente dissociado de tudo que é vanguarda. O Oscar uma instituição que nunca deu o prêmio de melhor diretor para o Alfred Hitchcock, né, só para dar uma ideia, nunca deu um prêmio mais importante de filme ou de roteiro para o Chaplin, né? Então o Oscar é uma coisa bem careta. E sim, nós temos o Oscar como parâmetro de validação, é apenas mais uma prova de que a gente é mesmo colônia cultural dos Estados Unidos e não há como negar isso, né? A gente foi colônia política de Portugal e hoje somos colônia cultural dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. O próprio nome, né, quando a gente fala, tem o Goya, que é o Oscar francês, o Oscar espanhol, tem o David Donatello, que é o Oscar italiano. Pegar o Oscar como referência é triste, é pobre e é prova do nosso colonialismo. Agora tem o outro lado, né? Em função desse colonialismo, Bigode, o filme que é indicado para o Oscar, ele faz muito mais dinheiro. Então dá para entender que o cineasta queira ter o seu filme, não só porque faz muito mais dinheiro, porque, infelizmente, e motivado por esse colonialismo, as pessoas vão ver esse filme. Então o teu filme acaba tendo mais dinheiro, no caso do diretor não, né, porque o dinheiro vai para o produtor, mas o filme acaba tendo muito mais visibilidade. E todos nós queremos que os nossos filmes sejam vistos, né? Todos nós queremos que os nossos textos sejam lidos, né? Então, é sim colonialismo cultural, mas, por outro lado, a gente entende porque ele é sinônimo de exposição. É uma equação sem solução. Show de bola. O Bigode me mandou mensagem aqui, Celso, desculpa, até olhei aqui a mensagem, falando que eu pulei ele. Eu falei, não pulei você, ele tá respondendo agora a sua pergunta. Ai, meu Deus do céu, o Bigode é figuraça. Mas, o Celso, concordo com você. E, assim, acho que foi uma pergunta e uma resposta do Bigode muito interessante para a gente poder falar um pouco sobre isso. Eu acho uma grande politicagem o Oscar e tudo mais, mas eu gosto de ficar vendo a noite lá do Oscar, aquela coisa toda, porque eu acho que também, assim, quando a gente era criança, né, eu via muito Rubens Evaldo Filho, né, comentando na TNT, a Clarissa Kushner acabou de falar que você é um dos entrevistados, né, Celso, dela, para o livro que ela está escrevendo sobre o Rubens, que eu acho que vai ser bem bacana também. Então, assim, o Rubens, e falar nisso, poxa, saudoso Rubens, foi uma grande referência para todos nós que amamos cinema e que desde criança a gente acompanha os comentários dele, mesmo não concordando muito, quando ele falava da roupa dos artistas, aquela coisa toda, mas é óbvio que todo mundo tem um grande carinho pelo Rubens e tudo mais. Olha, tem muitas perguntas aqui, ó. A Clarissa tá falando, o Celso é um dos meus primeiros entrevistados do livro do Rubens, isso aí. O que mais? Tem mais coisa aí, pessoal? Deixa eu ver. Celso, nós temos nosso Oscar também, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Você não acha? Sim e não. Esse prêmio ele tem alguns grandes problemas. O primeiro é que logo no começo dele, ele foi mudando de nome de acordo com o patrocinador. Então, no primeiro ano foi o Grande Prêmio, sei lá, TAM do cinema brasileiro, depois foi o Grande Prêmio Rosquinhas da Dona Maria do cinema brasileiro, o Grande Prêmio Manuel da Vanda do cinema brasileiro. Isso já descaracterizou bastante o prêmio. Aí, quando perderam os patrocinadores e passou a se chamar só o Grande Prêmio do cinema brasileiro, ele tem um problema seríssimo, que é o de timing.
ele vai dar o prêmio, depois todo mundo já esqueceu do filme, ele tá no mês errado, no ano errado, do jeito errado. A ideia é boa, mesmo porque é a ideia mundial, né? Você cria uma academia, a academia vota, não tem muito o que errar. E deveria ser muito melhor explorada. Deveria ter um timing mais próximo aos timings dos grandes prêmios mundiais. Não é, eu acredito que não seja tão difícil corrigir isso. E o Brasil mereceria, né? Mereceria mesmo ter um prêmio desse. Assim, essa questão dos prêmios, eu sou até um pouco polêmico em falar nisso. O indicado do Brasil ao Oscar. Celso, desculpa, eu tenho um grande respeito por todo mundo que coloca o nome para escolher e tudo mais. Mas, assim, raramente eu concordo. Acho que eu nunca concordei com algum indicado do Brasil ao Oscar, pelo menos, assim, depois que eu comecei a trabalhar realmente com o cinema. Não dá para entender algumas escolhas, assim, não dá para entender algumas escolhas, entendeu? Simplesmente não dá para entender. Entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente tem que respeitar, entendeu? Então, a gente respeita. Mas, assim, acredito que talvez se trocasse os indicados, a gente poderia ter até alguma chance até de figurar lá entre os melhores, porque a gente sabe que a categoria, para mim, Celso, a categoria de melhor filme estrangeiro é a melhor categoria que existe no Oscar. Esses são os filmes que eu mais gosto, que geralmente são baita filmões. Vai ter, por exemplo, esse ano, provavelmente vai ter um Winterberg, vai ter um Drunk lá, né, o Another Round, vão ter outros filmes bem bacanas. Acho dificílimo o Babenco conseguir concorrer com todos esses grandes filmes que estão sendo badalados e são excepcionais. Mas, de qualquer forma, vamos em frente, né? Eu não vou muito adentrar muito nisso, não vou acabar falando demais. Deixa eu falar aqui. Celso, vamos falar agora. Deixa eu ver aqui, calma aí. A Clarice falou que só concordou com o Central do Brasil. Mas o Central do Brasil foi roubado, né? Como é que a Gwyneth Paltrow ganha da Fernanda Montenegro? É a mesma coisa do Ibis ganhar do Corinthians, né, Celso? Não tem como. Não tem como. Não dá. O Ibis ganhar do Corinthians. É bem possível. Principalmente por Itaquera. É bem possível. O Alisson colocou ali o pequeno segredo, né? Outro também. É complicado de tentar entender, meu Deus do céu. Ô, produção, tem uma pergunta do Alisson aí, né? Que eu acho que ele fez, que foi bem bacana. Celso, durante essa pandemia, todos nós cinéfilos, assistimos a muitos filmes. Diz aí uns 2 filmes bacanas que você assistiu, assim, que talvez estejam nas plataformas de streaming ou não, mas filmes que você acha que, assim, poxa, que legal que eu vi esse filme. Olha, 2020, em função da pandemia, foi o ano que eu mais vi filmes na minha vida. Eu nunca vi tanto filme como no 2020. Então tem muita coisa, assim. Num primeiro momento, eu destacaria o Sertânia, que é um filme brasileiro que eu gostei muito, achei muito legal esse filme. Nossa, é tanta coisa que eu anoto tudo no meu caderninho. Olha a capa do meu caderninho, como é que é legal. Eu anoto vários. E é tanta coisa, te mostrar, nunca ninguém viu, hein? Pela primeira vez na televisão brasileira. E, inédito. De anotações, onde eu anoto os filmes e passo um marca-texto em amarelo para depois poder lembrar, né? Porque é tanta coisa. Então, aqui, Cisne de Cristal, um filme da Bielorrússia. The Woman in the Photographs, um filme chinês que ganhou o Cine Fantasy, que ainda não veio para o Brasil. Dios, Deus, é um documentário chileno bem divertido, bem sarcástico, sobre a visita do Papa no Chile, também não veio para o Brasil. A Mulher de Luz Própria, da Helena Inês, gostei muito desse documentário. King Kong em Assunção, que é um filme que ganhou também vários prêmios internacionais. Zona Árida, é um documentário muito legal sobre a hipocrisia norte-americana. Filho de Boi, Valentina, em Engatu. Gozado, né? Foi meio que sem querer, mas eu acabei destacando muito mais filmes brasileiros. Agora que eu tô lendo aqui... bacana, isso é show. Muita coisa boa, gente, feita no Brasil. Precisamos tirar esse preconceito de que filme brasileiro é de segunda categoria. O Sertânia foi muito comentado. Não, claro, foi ótimo. Depois eu mesmo vou anotar alguns que eu não vi. O Sertânia foi muito comentado, ainda não vi, mas eu vi muita gente comentando, assim, vi textos maravilhosos, emocionados.
Quero muito assistir, não consegui assistir. O Valentina também, vi muita gente falando, não consegui assistir, parece que passou na Mostra de São Paulo, né? Mas acho que vai passar em Tiradentes agora, que vai ser online, né, Tiradentes. Eu acho que o Valentina vai ter exibição no Tiradentes. E bem bacana, hein, pessoal? Lembrando que o Festival de Tiradentes vai ser online e gratuito, né? E vai começar já, vai ser agora em janeiro, e é muito legal. Como o Celso falou, ele anotou um monte de filme nacional bacana. Pessoal, vamos assistir. Essa é a hora. É a grande oportunidade de assistir um dos mais renomados festivais, mais divertidos festivais. Divertido que eu tô falando com os cinéfilos, né? Festivais de cinemas do Brasil. Que, poxa, quem não pode ir a Tiradentes toda hora, é a grande chance. Como foi também a Mostra de São Paulo, custando apenas R$6. E foi super bacana. Então, assim, não deixem de aproveitar a Mostra de Tiradentes, tá? Que é super bacana. Com uma vantagem, Rafael. Uma vantagem muito grande. A cadeira aqui de casa é muito mais confortável que a cadeira do Festival de Tiradentes. Aí, pessoal, viu? Então, não deixem de conferir o Festival de Tiradentes, que é muito bacana. A Milene está falando, a primeira contagem de filmes assistidos do Celso em 2 meses de pandemia já estava com mais de 500. Aí, ó. Olha que beleza aí, sua fã. Não chegou a Em 2020 eu assisti, deixa eu ver, 2020 foram 646 filmes, tá? Vamos ver se eu bato o recorde de 2021. Tomara que não. Aqui no Rio, Celso, tem um... Fala. Não, pode falar. Pode falar disso. Não, tomara que não bata esse recorde, né? Tomara que venha a vacina e a gente consiga ficar menos em casa e um pouco mais na rua também. Não, com certeza. Eu consegui ver muito filme, graças a Deus. Eu revisitei muitas filmografias que, assim, eu queria ter revisitado, mas eu não consegui revisitar. E, caramba, eu consegui rever muita coisa boa também. Eu tô me dando, assim, listas, sabe? Filmes sobre psicologia, filmes sobre relacionamento pais e filhos, que é uma coisa, assim, que eu sou quase obsessivo por esse assunto. Depois, se você tiver algumas dicas de filmes que você viu ao longo da sua vida, eu tô fazendo várias listas bem bacanas para poder assistir e ver. Eu acho super bacana isso, eu acho um assunto bem forte, e eu acho que pelo cinema, Celso, a gente consegue entender melhor o mundo, né? Não só próximo da gente, mas ao nosso, assim, ao grande redor, né? E o cinema é uma grande ferramenta bem bonita para isso. O pessoal tá mandando muita mensagem. Ó, a Tuna tá falando que o filme da Júlia Caterini, que filmamos à distância, olha que legal, foi selecionado para Tiradentes 2021. Que maravilha! Vamos poder ver Tuna na tela da Mostra de Tiradentes, junto com a Júlia Caterini, bacana. Show de bola, boa dica, hein, Tuna? Então, ó, agora, Celso, nós vamos entrar num assunto muito bacana, muito delicado, muito polêmico, que é o seguinte. Celso Sabadin. Aí antes, desculpa, só mandar um abraço aqui pro Rogério Machado, do Papo de Cinemateca, que mandou mensagem aí pra gente. Um beijo, Rogério. É um crítico de cinema, Celso, de Niterói. Eu conheci lá no tempo que eu estava trabalhando no Reserva Cultural de Niterói. Ele tem uma editoria super bacana, com vários colaboradores pelo Brasil. Tem a Karina Mauad, Massoud, aliás, Karina Massoud. Tem até um programa na Jovem, acho que é na Jovem Pan, lá acho que é do Rio Grande do Sul, não sei direito. Mas é muito bacana, tem vários colaboradores legais, várias visões bacanas e diferentes do mundo do cinema. Um beijo pessoal do Papo de Cinemateca. Em falar nisso, deixa eu só fazer uma observação, que agora eu lembrei aqui que eu tinha anotado, Celso. Eu vi você lá no programa do Rony Von, na TV Gazeta. E, cara, eu lembro que nesse programa da TV Gazeta, um crítico de cinema que eu, poxa, tinha um carinho, tenho ainda até hoje, que eu acredito que ele está olhando por todos nós, que é o Christian Peterman. Um cara que eu adorava falar com o Christian. Eu nunca o vi pessoalmente, mas ele é um cara, assim, espetacular, que me deu várias dicas bacanas assistindo e vendo seus comentários. Ele, infelizmente, faleceu alguns anos atrás. E eu lembro que a primeira vez que eu o vi, eu sintonizei aqui no canal digital da televisão, pegou sem querer a CNT de São Paulo, né, a Gazeta de São Paulo, e ele me deu a dica de um filme que eu adoro, que chama-se The Beautiful Country, é uma Vida Nova. Um filme lindo, que mostra o Vietnã, tem o Nick Nolte, aquelas grandes atuações de Nick Nolte, né? A atuação chulé não, uma grande atuação com pouco tempo de tela, mas bem bacana. E, olha, é um garoto que ele é filho
de um soldado norte-americano e de uma moça lá do Vietnã, foi feito durante a guerra, e ele vem para os Estados Unidos para poder conhecer o pai que ele nunca conheceu. Achei um filme tão bonito, me tocou profundamente. Uma dica do Christian Pittman. E eu queria fazer sei lá, um beijo para ele onde ele estiver, que está sempre olhando para a gente. E que bom que você lá também falou bastante sobre cinema lá com o Rony. E foi bem bacana, né, Celso? Foi bacana essa experiência lá. Como é que é TV, assim? Eu queria que você falasse, é diferente? Dá mais nervoso ficar falando da televisão do que escrever os textos? O que você fala disso, assim? Bom, primeiro, o Christian era realmente uma grande figura, não é porque morreu, não, é uma pessoa fantástica, outro apaixonadíssimo por cinema, e é, até hoje, que eu conheça, o único crítico de cinema que só sai da cabine quando acaba o último. Era o único que só saía da cabine quando acabava o último crédito. Ele lia todas aquelas letrinhas até o final e era uma coisa assim que mostrava a paixão dele, né? Quanto à televisão, Rafael, é uma coisa assim, desde a minha primeira participação na Bandeirantes, né? Eu fazia antes rádio e jornal, mas televisão, a minha primeira participação foi em 89 na Bandeirantes. Eu sempre me senti muito à vontade em televisão, porque eu acho o seguinte, eu acho que quando eu vou falar sobre um filme, quando eu vou comentar o que eu achei sobre um filme, eu não vou usar uma linguagem diferente para o Rafael, eu não vou usar uma linguagem diferente para o Alisson, eu não vou usar uma linguagem diferente para a Tuna. Eu vou falar para as pessoas. Então, diante de um estúdio de televisão, eu me sinto meio que uma mesa de bar. Claro que você, sendo um profissional, você tem que se preparar, pesquisar, estudar e saber o que você vai falar, né? Na mesa de bar você joga as suas ideias ali, tudo bem. Mas a postura assim de sentar, conversar e falar é a mesa de bar, principalmente com um sujeito como o Rony Von, que primeiro é um cara que te deixa extremamente à vontade. Né? Então você senta ali do lado dele, você está em casa. É impressionante essa capacidade que ele tem. E segundo, ele é um cara que entende de cinema. Ele é muito inteligente, ele é muito informado, ele é muito antenado. Então, quando você conversa com ele, você conversa como um colega cinéfilo qualquer, o que te deixa mais à vontade ainda, né? Então, eu adorava fazer o programa dele. Inclusive, conversei com o Rony depois que o programa acabou. Ele estava buscando outros canais para atuar também. E é uma grande figura, gosto muito dele. Aí eu falava para ele assim: Nossa, eu lembro de você na época da Jovem Guarda. Ele ficava puto, porque ele falava: Eu nunca fui da Jovem Guarda, eu não era da Jovem Guarda, era o Roberto Carlos. E, na verdade, ele era contemporâneo, mas não era da Jovem Guarda e as pessoas confundem. Né? É uma grande figura, adoro ele. Show de bola, show de bola. Ô Celso, vamos lá então entrar num dos assuntos aqui. Daqui a pouco a gente já está chegando ao fim daqui a pouco, mas vamos aqui já chegar agora naquele assunto que está todo mundo esperando. O Alisson então deve estar coçando a mão ali, coçando os cabelos. É o seguinte, Celso Sabadin, o senhor é uma das maiores autoridades quando falamos em Cinderela Baiana no Brasil. Uma das maiores. Por que esse filme mexe tanto com o imaginário dos cinéfilos brasileiros? Ou de quem conhece ele, né? Qual foi a primeira vez que você viu Cinderela Baiana? E nos diga, é verdade que o senhor exibia esse filme para os seus alunos? Óbvio! Eu acho que ninguém deve... eu acho que deveria ser proibido pelo Ministério da Educação, se é que existe algum ministério, e se é que existe alguma educação, devia ser proibido o estudante de cinema tirar o seu diploma sem ter visto Cinderela Baiana. Não, mas assim, a primeira vez que eu vi, eu não lembro se foi na cabine da Play Art, eu não lembro se foi na cabine, ou se a Play Art deu uma VHS na época para os jornalistas com vergonha de fazer cabine. Não sei exatamente por quê. O Cinderela Baiana, gente, ele é tão ruim que ele é bom. Né? Sabe a
que o norte-americano fez com o Ataque dos Tomates Assassinos, né? Ele transforma o Ataque dos Tomates Assassinos numa coisa cult. E o Cinderela Baiana é o nosso Ataque dos Tomates Assassinos. Agora, para passar o filme para os meus alunos, eu tenho o aval de ninguém menos do que o Paulo Emílio Salles Gomes. O diretor Gomes. do filme? Não. O Paulo Emílio Salles Gomes ele foi um baita estudioso de cinema, um crítico, fundador da Cinemateca Brasileira, primeiro presidente do júri do Festival de Gramado, cara, autor de cinema. E ele tem uma frase, essa não é frase atribuída, não, essa é frase impressa, que ele fala assim: o pior filme brasileiro nos fala mais sobre nós mesmos do que o melhor filme estrangeiro. Né? Tem muita gente que confunde, tem muita gente que diz, Paulo Emílio Salles Gomes disse que o pior filme brasileiro é melhor do que o melhor filme estrangeiro. Ele não falou isso. Ele falou, o pior filme brasileiro nos diz mais sobre nós mesmos do que o pior filme, o melhor filme estrangeiro. Então, Cinderela Baiana, gente, é o retrato do Brasil, é o retrato dessa nossa tosquice, né? É o retrato bonito, inclusive, do produtor do filme, o Antônio Polo Galante, que foi um produtor super importante das antigas, na época da Boca do Lixo, no cinema, estava aposentado e resolveu voltar com esse filme. Né? Então, ele é um retrato bonito da história de um produtor. Ele é o retrato bonito do início da carreira de um ator, que é o Lázaro Ramos, né? Que não nega que ele começou. Ele é o retrato da tosquice do mercado brasileiro em tentar fazer um filme com aquilo que está fazendo sucesso na hora, seja lá o que for. Se é Carla Pérez e pau na máquina. E o nome Cinderela Baiana é legal, o nome é sonoro, né? O nome é... é o seu Nicolas Cage, né, Rafael? O meu Cinderela Baiana é o seu Nicolas Cage. É o Ataque dos Tomates Assassinos do cinema americano, né? Tem uma frase, essa eu não sei nem a quem atribuir, porque eu não sei quem fez, quem souber me avise, que eu gosto muito, que diz assim, quem só gosta de filme bom não gosta de cinema. E não é verdade, gente? Quanto lixo a gente... Boa, é verdade, é verdade. Às vezes sai puto da cabine, pô, perdi meu tempo para ver isso, e depois de uma semana você está rindo do filme, né? O filme ruim também é cultura, o filme ruim também é formação. E poucos filmes são tão ruins quanto Cinderela Baiana, né? Então é uma coisa, acaba sendo uma piada, né? Acaba sendo divertido e marca de um tempo. Principalmente a cena final, onde ela solta os passarinhos e dança o tchan e sobem os letreiros. Né? Sensacional, sensacional. Isso daí, olha, eu fico vendo, tem alguns cinemas que botam algumas imagens, né? Assim, para fazer a decoração do espaço. Eu falei, como é que não tem a cena dos pombinhos lá, dos passarinhos, gente? A pessoa ficar rindo quando eu falo. Tem que ter. O Cinderela Baiana, eu até me arrisco a dizer, Celso, nos meus tempos de programador, eu pensei em fazer um cineclube Cinderela Baiana, mas ia dar tanto sucesso, porque eu ia chamar assim, o único filme ruim que o Cinejoia, ou Reserva Cultural, sabe? O Cinejoia exibiu na sua carreira, mas iremos assistir todo mundo junto e tudo mais. Só que assim, eu não encontrei com quem falar, eu não tenho nem com quem falar, parece que não tinha nem DVD, mas depois eu fiquei sabendo, Celso, não é lenda não, eu fiquei sabendo que apenas 10 pessoas no Brasil todo têm o DVD, são os chamados Templários Guardiões de Cinderela Baiana. Um deles é Xu Shen, o diretor nascido em Taiwan, grande cinéfilo carioca, assistente de produção de vários filmes nacionais. Ele tem não só o VHS, mas ele tem também o DVD. Então, assim, ele é um dos guardiões, é uma relíquia aquilo ali. Uma relíquia, entendeu? Rafael... Mas eu ainda me arrisco a dizer que esse filme, Celso, ele daria mais bilheteria, daria mais pessoas, bilheteria, pagantes, não pagantes, do que muito filme nacional lançado por aí. Minha Mãe é uma peça ao lado de Cinderela Baiana. Impossível. Dona Hermínia não ganharia de Carla Pérez. Impossível isso. Impossível.
Sabe o que você poderia fazer, Ai, meu Deus. Rafael, né? Nesse seu cineclube? Fazer com Cinderela Baiana aquilo que os americanos fizeram com o Rock Horror Picture Show, que é a encenação na tela, Sim, ao, ao mesmo tempo que o filme está deu passando. spoiler. Então, quando chega a cena final dela soltando, você entraria com gaiolas de pássaros no palco, soltaria todo mundo, e todos os presentes dançariam o Chan junto com. Sensacional, é um happening. A gente exibiu, Celso, o Rock Horror Picture Show no Cinejoia e eu levei um esporro da equipe de limpeza, que eram todos meus grandes amigos. Eles me deram um esporro, me mandaram mensagem 3 horas da manhã falando o que fizeram com o cinema. As pessoas foram fantasiadas, levaram pó de arroz. Foi uma coisa linda. Eu falei, galera, energia cinéfila, pensamento cinéfilo, isso é paixão, é amor. Aí me mandaram as fotos, todo mundo foi vestido. Cinderela Baiana, todo mundo podia ir de Carla Pérez, entendeu? Podia levar os pombos, entendeu? Ia ser maravilhoso, é isso mesmo. Cinema tem que ser diversão. Sessões interativas são o máximo, quando elas se propõem a ser interativas, avisando, né? Ó, pessoal, vai ser interativo, vamos lá, entendeu? E eu acho que a graça dos cineclubes muito é essa, né? E é legal que os cineclubes que, poxa, todos os cineclubes que eu fiz, tanto no Cinejoia quanto no Reserva de Niterói, se esgotavam rapidamente. Era uma maravilha. Eu queria que todos vocês, meus amigos que estão acompanhando, você, Celso, participassem do Cinejoia um dia na vida de vocês, porque ia ser uma experiência, assim, muito louca. Vários cineastas do Brasil e do mundo iam frequentar esses 2 cinemas, assim, era doideira. Já encontrei com um monte de gente que eu nunca pensei que ia encontrar na minha vida lá na fila do cinema, perguntando, o que é isso? O que está acontecendo? Por que tanta gente? E é isso é bacana. Isso incomodava muitos outros, era maravilhoso, porque eu adoro incomodar os outros, entendeu? Porque ter paixão pelo cinema e fazer um bom trabalho é para poucos, meus amigos, é para poucos. Mas vamos lá em frente. Ô Celso, vamos começar agora aquela parte que é muito bacana, que estamos chegando já no final do nosso programa, que é o Pegadinhas Cinéfilas / Pegadinhas Polêmicas e Cinéfilas. Tá? Ai, ai, ai. São perguntas que eu demoro várias horas assim, do meu dia, assim, tipo, voltando do trabalho, falando, meu Deus do céu, o que eu tenho que perguntar para meu convidado? E olha, eu dei várias gargalhadas, Celso, várias gargalhadas. Mas vamos lá então. Primeira pergunta. A gente está sem vinheta porque a gente ainda está produzindo uma vinheta, que vai ter uma explosão, tem um boom, um negócio assim. A gente ainda está produzindo uma vinheta bacana. Vamos lá. Celso Sabadin, se Nicolas Cage fosse chamado para interpretar o Casagrande no filme Casagrande, o Herói da Fiel, você aprovaria? Ou ele seria melhor em Andrés, o Polêmico? Não aprovaria. Eu acho que o Casagrande, o Herói da Fiel, tinha que ser interpretado pelo próprio Casagrande. Ninguém mais é tão Casagrande quanto Casagrande. Aliás, outro cara que eu sou muito fã. Ele e o Nicolas Cage. Eu também. Adoro Casagrande. Casão, você não tá vendo a gente, mas eu vou mandar um beijo para você também, Casão. Ó, Celso Sabadin, o time do Corinthians, dirigido pelo Thiago Nunes, é igual aos filmes do Nicolas Cage? Achamos que serão bons, mas no final são uma bela porcaria? Não, os filmes do Nicolas Cage são muito melhores do que o time do Corinthians dirigido pelo Thiago Nunes. Porque, pelo menos, nos filmes do Nicolas Cage, a gente pode se divertir, coisa que não acontecia com o Corinthians dirigido pelo Thiago Nunes. É verdade. Celso Sabadin, um bom programador de cinema precisa assistir a filmes ou não? Talvez eu faça alguns inimigos, mas nós estamos num país onde nem os cineastas brasileiros assistem a filmes, né? Quanto mais os programadores Concordo de cinema. plenamente. Mas um bom programador de cinema tem que assistir a filmes, sim. É o mínimo que a gente pode exigir. Eu não vou citar nomes aqui de distribuidora nem nada, mas teve uma vez que eu estava ligando para um distribuidor e perguntou, mas você assiste a filmes? Aí eu falei assim, assisto. Isso é tão diferente assim? Isso é tão diferente assim? É uma doideira. O cara queria me convencer de colocar uma merda no cinema. Eu falei, merda tu oferece pros outros, meu camarada. Aqui só entra filme bom. Ficou puto. Olha só. Celso Sabadin, se fosse um filme,
qual seria o gênero do governo Bolsonaro? Uma comédia pastelona ou um filme de drama? Um slash movie mais grotesco, da pior qualidade possível. É complexo, né, cara? Estamos sofrendo na mão desse maluco. Celso Sabadinho, agora nós iremos para o Boomerang Cinéfilo. Eu tô tendo que dar uma acelerada aqui, porque a gente já tem bastante hora de programa, mas vamos lá aqui, ó. Do Boomerang Cinéfilo. Celso Sabadinho, o Boomerang Cinéfilo é o seguinte. Eu vou falar uma coisa, vou fazer uma comparação, e aí você responde com poucas palavras, tá? Tipo papum. A primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza? Qualquer coisa? Qualquer coisa. Primeira coisa, assim... É porque algumas perguntas são bem objetivas, outras você pode ter que parar um pouquinho para pensar e você fala. Vamos lá. Celso Sabadinho, Adam Sandler ou Nicolas Cage? Nicolas Cage. Ronaldo Giovanelli ou Cássio? Cássio! Um baita filmão nacional. São tantos, cara. São muitos. Meu Deus do céu. Central do Brasil. Assim, ó, pá. Central do Brasil. Central do Brasil. O filme que você mais gosta do Nicolas Cage? É aquele que... eu esqueci o nome, mas é aquele que ele acha que está virando um vampiro. Eu esqueci o nome do filme. Entra um vampiro eu esqueci, meu Deus do céu. Eu sei. Eu sei, meu Deus. Eu esqueci agora aqui também. Alisson, pessoal que está vendo, por favor, ajude. Eu que sou enciclopédia de Nicolas Cage não lembro o nome do filme, meu Deus do céu. Eu tô com a foto do filme aqui, com o frame do filme na minha cabeça aqui. Muito bom esse. Mas tem vários... Eu fico pegando no pé do Nicolas Cage, mas ele tem muito filme bom, né, Celso? Ele tem muito filme bacana, né, cara? Ele, poxa, depois... ele tem muito... O Nicolas Cage, ele tem muito filme bacana. Eu pego no pé dele, mas ele tem muito filme bacana, cara. Muito. E eu pego no pé dele porque realmente nos últimos anos ele não vem fazendo, né, tipo, não tendo escolhas muito boas, né? Alguns dizem que é por... A Sombra do Vampiro, ó. Tá aí, ó. A Sombra do Vampiro. Muito bom, Alisson. Show de bola. Mas eu pego muito no pé dele. Tem Asas da Liberdade, é muito bom. Despedida em Las Vegas, que é muito bom também. Não, eu acho ele um bom Selvagem, Face Off, tem muita coisa bacana. Sim. Tem muita coisa bacana. Mas a melhor interpretação dele é no Vampiro. Do Vampiro, a Sombra do Vampiro. O pessoal gosta do Selvagem da Motocicleta. Selvagem da Motocicleta, o pessoal também gosta desse filme pra caramba. Eu acho que é do Coppola esse filme, se eu não me engano. É do Coppola, mas o Nicolas Cage tá nesse filme, eu não lembro. Parece que faz uma participação pequena. Eu acho que não tá nem no pôster do filme, se eu não me engano. Tem alguns pôsteres desse filme. Mas é o filme do tio dele, né? Do tio Coppola. É verdade. Mas tudo bem, a gente aceita. Celso Sabadinho, referência na crítica de cinema no Brasil sem ser você. Luiz Anin. Luiz Anin, santista, né? Santista Luiz Anin. Eu vejo ele toda hora falando do Santos, né? Nas redes sociais, né? Vamos lá, então. Próximo. Celso Sabadinho, qual o melhor serviço de streaming disponível no Brasil? Para você, pro seu gosto de cinéfilo. Mubi. O meu também. Para mim, disparado. Celso Sabadinho. Também. Celso Sabadinho, os cinemas algum dia vão acabar? Jamais. É só quando cair outro meteoro e destruir a Terra outra vez. De tempos em tempos o pessoal destrói o cinema. É cíclico, né? Quando inventaram o... Você tem uma ideia, Rafael Camacho? Eu sei que a gente está com pressa, mas fazer o quê, né? Quando inventaram... Não, pode falar com calma. Pode falar com calma, tá tranquilo. Quando o automóvel e o rádio se popularizaram nos Estados Unidos, nos anos 20, nos anos 1920, que teve uma queda
no número de ingressos, o pessoal começou a falar: agora com rádio, quem vai querer ir no cinema? Agora com o carro, você pega o carro, sai passeando, quem vai querer entrar no cinema? Acabaram com o cinema nos anos 20, acabaram com o cinema com a televisão nos anos 50, acabaram com o cinema depois com o VHS, com o DVD, com o Blu-ray, agora com o streaming. Os irmãos Lumière que inventaram o cinema, pararam, desistiram de fazer cinema 5 anos depois, porque falaram que tudo que era importante já tinha sido filmado, eles desistiram. Então, é sempre isso, né? Só quando outro meteoro cair que vai acabar o cinema no mundo. Eu concordo com você. Eu acho que vão ter algumas modificações, né? O que é cinema hoje em dia. Alguns cinemas podem sobreviver de alguma outra forma. Por isso que eu sempre bato na tecla da criatividade para alguns, né? Principalmente em redes menores. Mas eu acho que o cinema sempre vai continuar existindo, tomara. Às vezes eu fico um pouco triste, tem dias que eu penso ao contrário, mas são poucos dias dos 365 dias no ano. O Celso, o nome do filme é O Beijo do Vampiro, o pessoal falou aqui, não é A Sombra do Vampiro, não. O Beijo do Vampiro. É isso aí, pessoal. Filme de 1988, eu tinha 2 aninhos de idade. Isso aí. O Beijo do Vampiro, filme do Nicolas Cage. Sombra do Vampiro, se não me engano, é uma que é sobre as filmagens do Nosferatu, não sei se é isso, mas acho que é um isso. Das filmagens do Nosferatu. Uma ficção. Isso. É muito filme, né? A gente fica doido na cabeça, é muito filme. Celso Sabadin, Mazzaropi ou Paulo Gustavo? Mazzaropi, né? Olha só, melhor jogador do Corinthians do elenco atual. Atual? Cássio. Também acho. Celso Sabadin, Cinderela Baiana 2 seria uma comédia de erros igual ou pior que o governo do Bolsonaro? Nada é pior do que o governo do Bolsonaro. Nada do que existe ou existirá é pior do que o governo do Bolsonaro. Nem Cinderela Baiana 2. Concordo plenamente. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. A gente ainda não tem a vinheta do aquele Celso, quero te agradecer demais, todo o meu coração. Obrigado por essa 1h20 e pouco de entrevista. Foi super bacana, super divertido. A gente podia ficar aqui falando durante horas, dias, mas infelizmente a gente teve que encurtar aqui no final, mas ficou super bacana. A gente conseguiu falar sobre tudo que a gente queria. Obrigado ao pessoal que participou, que está acompanhando a gente até agora, que mandou um monte de mensagem. Desculpa não poder conseguir responder a todo mundo, mas a gente conseguiu responder bastante gente. Celso, queria que você mandasse um recado final para a gente poder encerrar o programa, depois que eu vou falar ainda mais um pouquinho, que a gente sempre exibe um trailer, Celso, quando a gente termina o nosso programa. Então, dá um recado aí, pessoal, mande um salve aí para os cinéfilos. É contigo. Bom, antes de mais nada, agradecer o espaço, agradecer a simpatia aqui do Rafael, agradecer agora eu saber que ele existe de verdade, não é virtual, agradecer também a participação de todos vocês. Eu acho que a mensagem final é resistir sempre. É isso aí. Ó, o Alisson falou, pena, foi bem legal. Olha, o HFR Filme falando, Celso, como sempre, sua presença é fantástica. Pessoal, muito obrigado pela presença, pelas mensagens. Semana que vem a gente vai estar aqui recebendo o ator e ex-participante de A Fazenda, Igor Cotrim, que fez um filme maravilhoso chamado Elvis e Madonna, alguns anos atrás. A gente vai falar muito sobre esse filme e alguns outros filmes também que ele vem fazendo. E ele é uma figuraça. Prepare-se, porque vai ser um programa super divertido. Ele sabe muito de cinema e vai ser bem bacana também, tá? Agradeço ao Celso, agradeço a todos vocês. Olha, a Milene falando, que programa legal. Parabéns, o Gigio Wagner mandando mensagem. Pessoal, um beijo para todos vocês. E agora a gente vai encerrar com o trailer do filme do Celso. Bem bacana, Mazzaropi. E eu espero que vocês consigam assistir esse filme, que é super bacana, tem depoimentos super legais, vocês vão ir um pouquinho pelo trailer, tá bom? Um beijo para todos vocês. Celso, beijão, fica com Deus. Espero que algum dia a gente se abrace pessoalmente, meu querido amigo. Valeu! Viva o cinema! Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau! Digam que digam, deixa falar. Mazzaropi não morreu nem morreu.
Ele era uma pessoa dadivosa. Mazzaropi era um caipira sofisticado, era um caipira chique, entendeu? Um telefonema dele decidia tudo. Eu não vejo no momento nenhum candidato à sucessão do Mazzaropi. Eu acho que Mazzaropi não vai ter outro. Ele conseguiu uma posição no cinema que era incrível. Daí ele já brigou com meio mundo e falou assim, a partir de hoje você é encarregado do figurino. Eu falei, como? Entrava o Mazzaropi, era uma risada. Rapaz. Eu tive a honra de trabalhar com o Mazzaropi. Então a gente tinha nele o pai, o irmão, o amigo, tinha tudo nele. Os intelectuais não podem me pichar, porque o que eu faço é cultura popular. E o intelectual que picha a cultura popular e que não gosta da cultura popular é o intelectual furado. Digam que digam, deixa falar, Mazzaropi não morreu